TV Univates. Para você, para o nosso vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates. Os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que ajuda a compor este cenário. O programa de hoje traz as presenças da Cláudia Greff, do UniAnálises, aqui da Univates, e o professor Daniel Lem, de Engenharia de Alimentos, falando um pouco envolvendo essa questão da fraude no leite, envolvendo outras situações, até mesmo na composição dos alimentos que são levados à mesa dos consumidores. Começamos então com o Daniel Lem, professor na área de Engenharia de Alimentos e engenheiro em alimentos, para nos falar como é que funciona o trabalho. Depois do UniAnálise, mas o trabalho, por exemplo, de orientação do cruzamento destas análises e destas informações. Na verdade, é importante ressaltar que um profissional da área envolvido com a área da química, e a gente cita essas três profissões que são mais próximas em sua aplicação, a engenharia de alimentos, ou engenheiro de alimentos, o engenheiro químico e o químico industrial, são áreas afins, né? Eles têm um papel bem importante na análise de resultados de todo tipo de teste que pode ser feito numa cadeia produtiva de alimentos. Aí falando em termos de leites, carnes e grãos, o que a gente imaginar de alimentos, existe uma série de análises de rotina, né, para verificar a qualidade. E muitas vezes, quando se busca uma fraude ou uma incoerência ou alguma inconsistência em um dado, só pode ser detectado se a gente cruza informações de diferentes testes, em alguns casos. Então, muitas vezes, o setor operacional que executa análises, ele não está atento a essa relação, em alguns casos. Então, muitas vezes, um profissional qualificado, com experiência, que está numa posição de buscar essas inconsistências ou incoerências, pode fazer a diferença dentro de um controle de qualidade numa indústria de alimentos. E o controle de qualidade ele se estende não só à matéria-prima. A gente pode falar em análise de leite, análise de carcaças ou carne ou animais, né? Análise de grãos, mas também temos que considerar que em todos os processos de transformação de matérias-primas em produtos alimentícios, há o papel de outros agentes, como por exemplo insumos diversos, que também devem ter sua qualidade analisada, até mesmo a embalagem. De que adianta ter um processo muito bom, eficiente e seguro do ponto de vista higiênico-sanitário, se a minha embalagem não está adequada, ou não promove um fechamento correto, ou ainda está suja, está armazenada em um local inadequado. Isso coloca em risco todo o cuidado que existe desde a geração de uma matéria-prima até a sua transformação em um alimento pronto para ser envasado. Então, se uma falha ocorre na cadeia, afeta a qualidade e a segurança, pode afetar a qualidade e a segurança de todo o processo produtivo de alimentos, e não só de leite, né? Então nós temos frequente o controle e a necessidade do controle de qualidade e da presença de profissionais aí de nível superior no operacional para poder aumentar a chance de detecção de fraudes, ou de incoerências, ou de anomalias, né? Por exemplo, carnes, é obrigatória a inspeção de vísceras de animais abatidos por um técnico veterinário ou um veterinário do serviço de inspeção. Tem que ser analisado. Então, todo frango que é abatido, todo animal que é abatido tem suas vísceras analisadas, se for numa indústria de médio e grande porte. Por quê? Por necessidade, né, de evitar, por exemplo, disseminação de doenças que só podem ser verificadas, por exemplo, a partir das análises das vísceras. Eu posso selecionar um animal para abate através da visualização, com uma análise prévia do seu estado sanitário. Após o abate, podem ser encontrados indícios de doenças, zoonoses ou outro tipo de inconformidades, somente pela análise das vísceras. Então, isso é importante. No caso de uma res abatida, se encontrar o fígado contaminado com a conhecida lesminha, por exemplo, isso vai influenciar na qualidade da carne daquele animal que foi levado à mesa do consumidor? Exato, a gente pode até evitar problemas de saúde pública no caso de encontrar uma contaminação com a tênia, por exemplo. É muito comum na carne do suíno, mais comum de aparecer na carne do suíno, nos músculos de maior movimento. Então se analisa, no caso do suíno, a língua, as bochechas e o coração, procurando indícios desse organismo, né? Que, lógico, se encontrado, a carcaça deve ser incinerada, eliminada, não pode ser aproveitada. Né? Então, dependendo do tipo de adulteração ou micro-organismo que a gente encontra, é possível destinar essa carcaça para não evoluir numa cisticircose, por exemplo, no ser humano. Exatamente. Essa é a ideia.
Essa é a ideia. Quando se encontra algo problemático, normalmente a carcaça ela é encaminhada para incineração. E no caso do leite, vamos citar, não o que está em foco hoje em dia, né, que são as fraudes, mas vamos imaginar assim, a contaminação por antibióticos, que ela é extremamente preocupante do ponto de saúde pública, do ponto de vista da saúde pública. Se se detecta uma análise de leite com antibiótico, ele deve ser condenado. Então, o serviço de inspeção deve colocar nele um corante e dedicar ele a um destino adequado, eventualmente tratamento de resíduos, por exemplo, né? Então, é uma questão bem de controle mesmo, visando a segurança da população. No manuseio da embalagem do leite, hoje se usa muito a embalagem Tetra Pak. Sim. E quando ela é batida, por exemplo, ou amassada, normalmente se desprende o alumínio, que tem a forração interior, e isto acaba estragando o leite. E nem sempre se diz que é em função de um manuseio errado da embalagem que esse leite estragou. Isso acontece muitas vezes, não só com leite, com latas de alimentos também. A gente sempre ouve, né, aquele comentário, mas só lata não compra, porque ela pode realmente ter danificado uma estrutura interna, permitindo a interação dos componentes ou de parte dos componentes da embalagem com o produto. Então, o que se recomenda sempre é uma embalagem danificada, seja amassada, né, a gente pode evitar o consumo. Né, é interessante, porque a gente não tem como afirmar se a integridade das camadas internas continua ainda ilesa. Então, uma lata amassada, evite comprar. Né? Evite comprar. Pior ainda, né? O pessoal tem muitas vezes a mania, né, de abrir a lata com o abridor e, sei lá, esquentar na própria lata. Também não deve se fazer, porque a gente fere, né, o verniz que recobre de proteção interna da lata e, submetendo ao aquecimento, eu posso acelerar alguma migração ou reação química indesejável, interação entre os compostos da lata e o alimento que lá dentro está. A suspeita de que os conservantes podem ser problemáticos para a saúde humana? Olha, isso é uma questão de... Depende do caso e depende de como é administrado um aditivo. Então, nós podemos dar alguns exemplos. Quando não há controle na utilização de um nitrato, por exemplo, um nitrito, pode-se facilmente exceder a quantidade permitida pela legislação. Salitre. Exato, né? Sais de cura. Então, a dosagem disso é algo bem delicado. Essa dosagem tem que ser muito controlada. Não dá para se fiar de que para cada 100 quilos eu vou colocar um punhado do resíduo. O meu punhado pode ser uma coisa bem diferente do seu punhado. Então, pode dar um problema muito grave. Mas, a princípio, todo tipo de aditivo ou conservante, ele é testado e existe uma recomendação de utilização. O problema ocorre quando essa utilização não é medida. Então, parte-se para o empirismo ou para o achismo de colocar aquele aditivo de uma maneira inadequada. Em setores industriais, normalmente, essas quantidades são mais precisas. Então, há uma menor chance de um erro nessa cálculo, nessa composição de formulação de aditivos. E, repito, todo aditivo existe uma quantidade recomendada, não é? pelo Ministério da Agricultura ou Saúde, dependendo do tipo de produto que a gente está falando. E como é que tem sido a consciência do consumidor diante dessas situações todas? Eu imagino que o consumidor, normalmente, ele é um pouco desatento no momento de consumir alimentos industrializados. Ou de olhar a tabela nutricional. Talvez as calorias eu já comi hoje, quantos eu posso ainda comer, né, para ficar dentro do limite saudável, lá 2.000, 2.100. Mas eu acho que poderia haver uma atenção melhor. Lógico, isso demanda um pouco de tempo, o que no ritmo de vida atual para nós é escasso. A gente quer ir no mercado muitas vezes e comprar o alimento mais pronto possível para perder mínimo de tempo com alimentação. Né? Nada de comprar uma farinha para ir para casa ao meio-dia, fazer uma massa e então montar uma lasanha e botar no forno. Isso eu já estou voltando para o trabalho. Então é melhor comprar congelado. Só que as pessoas não leem muitas vezes o que é importante, ou poderia despertar a curiosidade, os ingredientes, a formulação desse produto. Não somente a questão do conteúdo nutricional, referente à tabela, né? Mas que compostos? Eu dou um exemplo, muitos alimentos que as pessoas consomem, industrializados, têm presentes alimentos irradiados. É um processo seguro, um processo que se usa desde os anos 70, irradiação de alimentos para conservação. E ninguém, ou quase ninguém conhece isso, mas está escrito na embalagem do alimento. Então, um olhar mais cuidadoso na formulação, nos ingredientes, pode ajudar as pessoas a evitar, talvez, o exagero, né, no consumo de alguns tipos de, talvez, aditivos, tipo alimentos, né, porque a gente pode estabelecer um limite seguro para consumo, mas dentro daquele alimento. Dá um outro exemplo, os substituintes, edulcorantes, substituintes de açúcares.
eles têm um limite de ingestão diária, senão fatalmente eles provocam um desconforto intestinal. Né? O que acontece? As pessoas às vezes pegam, por exemplo, um refrigerante, que não é o melhor exemplo de alimento, mas tem muito presente o edulcorante artificial. E se a pessoa vai tomar 2 litros de refrigerante num dia, ela pode ter problema pela presença e exposição demasiada ao agente edulcorante. Então, todo edulcorante, por legislação, tem um limite para ser consumido por dia. Se eu começo a consumir vários produtos que têm substituinte do açúcar, eu posso exceder essa quantidade e ter algum tipo de desconforto. Nada terrível, mas que vai gerar um desconforto, vai gerar uma situação desagradável em algum momento para a pessoa. Mas não é levado explicitamente ao conhecimento do consumidor no rótulo do refrigerante, por exemplo? De ingestão diária do edulcorante, eu imagino que não. Imagino que não. Mas é importante comentarmos sobre isso para que as pessoas se atentem. Olha, eu quero emagrecer, não é só comprar tudo diet ou light que vai resolver. Até porque light não é uma denominação somente empregada para redução calórica, pode ser para redução de açúcar, redução de gordura, e em muitos casos o substituinte empregado pode até aumentar o valor calórico. Então eu posso estar comprando um produto tradicional que tem 80 calorias por porção, e no light ter 92 calorias por porção. E a pessoa muitas vezes relaciona o light e o diet com calorias, quantidade de alimento e quantidade de energia que ela vai dispor a partir daquele alimento. Mas isso, repito, requer... O povo tem que ter uma consciência de ler melhor a embalagem. Isso já talvez provocaria um pouco mais de dúvidas, que levaria ao esclarecimento de muitos mitos que existem nessa questão de se alimentar bem, né? O trabalho do UniAnálises da Univates, até para a orientação e segurança de consumidores, logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje abordando o trabalho do UniAnálises, o laboratório de análise, especialmente na área de alimentos da Univates, e também a presença do professor e especialista nessa área em engenharia de alimentos, professor Daniel Lem. Neste bloco vamos conversar com a Cláudia Greff, que é do UniAnálises, e ela pode nos explicar o que tem sido o principal trabalho desse laboratório da Univates. Bom, então o UniAnálises ele tem 3 grandes laboratórios, todos eles credenciados no Ministério da Agricultura, que são então o Laboratório de Microbiologia, da Físico-Química e o Laboratório do Leite. Então, todos esses 3 atendem atualmente essa demanda que tem tido na área de alimentos e especialmente o assunto do momento, que é o leite. Né? Então, o Laboratório do Leite faz análise específica do leite cru, né, matéria-prima, que sai das propriedades e vai para a indústria. E o Laboratório de Físico-Química já amplia o trabalho investigando fraudes, também avaliando a composição e alguns outros parâmetros que estejam relacionados com a qualidade do produto, também a matéria-prima e produto acabado. A questão do leite está em voga, é o assunto do momento. Isso. A fraude do leite, a adição de ureia, a adição de formol, a adição de água. Bons tempos quando se achava só um lambari no leite. Né? Isso. Mas existem diversas outras situações que se adicionam ao leite e que os laboratórios passam trabalho para detectar. Por exemplo, questão do soro. Outro exemplo, para corrigir a acidez, bicarbonato de sódio. Como é que tem sido o trabalho do UniAnálises nestas áreas mais difíceis? Em 2009 teve também uma época de bastante investigação na área do leite. Naquela época a fraude principal que a gente estava trabalhando e investigamos e era encontrada como positiva a questão da adição do soro mesmo. Soro. Isso. E agora, esse ano de 2012, 2013, que realmente a gente detectou a presença de formaldeído em amostras e também em conjunto com o laboratório do leite, que a gente confirmou teores um pouco elevados, acima do normal, de ureia. Né? Então, esses foram os principais resultados que tivemos. Mas a ureia, na própria alimentação da vaca, não há um poder residual desse ingrediente? Sim, da amônia, da ureia? Sim, a ureia ela é intrínseca ao produto, né? Ela é característico, ela está no leite. Mas em teores que se considera, existe um parâmetro que diz, nessa faixa é normal. Mas, né, então, com a avaliação se percebeu que tinha um teor acima. Não existe nada na legislação que diga esse é o normal. Mas o histórico das amostras, né, te indica um padrão para uma amostra normal. Né? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio a gente não tem tido resultados positivos, mas sim ele é normalmente utilizado para neutralização da acidez
E geralmente, então, essa acidez, ela indica que a contaminação microbiana está muito alta. Então, já a qualidade da matéria-prima já está inadequada, então tenta se corrigir. Talvez estejam corrigindo, mas o nosso ensaio não tem detectado. Na verdade, é interessante comentar que os diferentes testes para a determinação de acidez, da característica microbiana, contaminação do leite, sua qualidade higiênico-sanitária, entre outros parâmetros, eles muitas vezes podem ser determinados por mais de uma técnica. Né? A Cláudia, que é química de formação, química industrial, formada aqui pela Univates, ela tem bem mais, com certeza, noções para comentar que sensibilidade dos métodos pode ser muito diferente. E o que acontece no caso do leite? Como ele é muito perecível, nós dependemos de análises muitas vezes que têm que ser rápidas, né, para que ele não aumente mais a contagem microbiana aguardando um processo de pasteurização. Então o que acontece? Os testes de plataforma, como a gente chama, são testes rápidos, só que eles têm uma certa sensibilidade. Testes mais refinados, que demoram mais tempo para exibir o resultado e exigem mais investimento, equipamento e pessoal para operar esse equipamento, na verdade não conseguem ser feitos a tempo de atender a demanda da indústria de laticínios, por ser a matéria-prima muito perecível. Então, o pessoal comenta, a fraude não foi pega pelas indústrias. Bom, a indústria com certeza, em muitos casos, se não todos, fez todos os testes rápidos necessários. O que acontece? O que acontece é que o limite de detecção desses testes, para quantidades utilizadas nesse processo fraudulento, não conseguiu enxergar. Tecnicamente a gente pode dizer, né, Cláudia, que a análise de materiais alcalinos, como soda cáustica ou bicarbonato, ela é fácil de ser pega, ela tem um limite alto de detecção, então é difícil de chegar até o processamento um leite que tem uma grande quantidade aí de bicarbonato ameaçando a saúde das pessoas. Eu já trabalhei nos laticínios, é muito raro chegar um leite com acidez elevada ou com soda ou bicarbonato para processamento, até porque vai ocorrer problema no processamento. Um leite que está ácido, que eu boto soda cáustica, ele até regula a acidez, mas no momento que eu for pasteurizar, dependendo do teor de acidez que foi neutralizado, ele vai precipitar, vai formar uma coalhada dentro do pasteurizador, e que para a indústria não é nem um pouco interessante, porque tem que parar toda a linha de produção, abrir o pasteurizador, lavar ele, e não vai poder ser utilizado aquele produto, e muito menos o leite. Então, é uma questão de sensibilidade, né, Cláudia? Sim. Tem testes mais sensíveis, que foram inclusive esses que detectaram a presença quantitativa até mesmo da ureia, e qualitativa no caso do formaldeído. O formaldeído é um resíduo de fabricação da ureia, né? Ele está presente só por acaso. A gente até comentou antes em off, né? Quem estava adicionando a ureia não tinha nenhuma ideia que havia formol junto com a ureia, porque ele é um resíduo de fabricação. Vou dizer entre aspas, ainda por cima o pessoal que foi fraudar escolheu uma ureia de baixa qualidade analítica, porque tinha contaminante como resíduos de formaldeído. Mas isso não preocupa no primeiro momento a população, porque se na ureia ele já é um resíduo, já é um traço, no leite, acho que nem chegou a se quantificar, né, Cláudia? Só se identificou ou chegou a se quantificar? O nosso ensaio ele tem um limite de detecção até 2 microgramas por litro. Então é uma quantidade bem baixa, mas o método é bem eficiente em termos de identificação. 2 microgramas dá a mesma coisa que partes por bilhão, correto? Isso. Partes por bilhão. Então é pequeníssima a quantidade. As indústrias reclamam que o Ministério da Agricultura exige entre 12 e 14 exames na questão do leite, né? E tem empresas, inclusive aqui da região, como é o caso da Cosuel, que desdobram em 26, 27 exames na plataforma e depois nos laboratórios para verificar a qualidade do leite. Esta é a principal reclamação das empresas. O Ministério da Agricultura tem sido muito genérico. Esse trabalho mais a miúde é feito através de laboratórios particulares, como é o caso do Unianálise? Sim, nós temos uma lista bem grande de ensaios credenciados, inclusive exigidos pela Instrução Normativa 62 atualmente, que a indústria deve atender, e inclusive especificando a questão de investigar a possibilidade de fraudes. Então, realmente, para a indústria se torna um custo muito alto, né? A indústria tem que investir no controle da qualidade, e o laboratório tem essa função de estar como suporte, né, para atender essa demanda e garantir a qualidade do produto que vai ser processado, né? Tem sido examinado, por exemplo, no caso do leite, amostras de diversas partes do estado ou da região sul? Sim, hoje o Unianálises como um todo, a gente atende todo o Brasil. Nós recebemos, inclusive, né, por exemplo, amostras de leite em pó, especialmente da região norte do país, Amazonas, Pará, Roraima,
Pernambuco. Então, hoje nossa abrangência é nacional já, mas em termos de leite cru, sim. O estado, especialmente, e algumas regiões de Santa Catarina, a gente tem recebido amostras. Com todo este rigor que tem sido utilizado, por que é que nós ainda não conseguimos exportar o nosso leite em pó? Alguns países citam problemas envolvendo a questão de sanidade, a questão de saúde pública, ou de poder, por exemplo, residual de antibióticos no leite em pó. Confere isso? Hoje nós, como laboratório, a gente ainda não atende a análise de antibióticos. E em relação ao produto, eu acredito que seja em relação à dificuldade que o Brasil tem em ter uma matéria-prima de qualidade. A origem. A origem, né? Em geral, até o professor pode complementar, Sim. mas eu acredito que seja isso. Falamos em qualidade porque lembramos, né, a produção anual aí, por exemplo, o maior estado produtor do Brasil, que é Minas, que supera os 21 milhões diários. E é uma questão muito comum. Quando você tem um grande volume de produção, a chance de falhas ela aumenta. É natural isso, né? O que força que se aumente o controle, né? Então, eu diria assim, esse fato aí, que foi essa fraude, né, desvendada, ela prova que o sistema de controle, vamos dizer, do governo, que emprega os laboratórios, aqui no estado são somente 3, né, Cláudia, que analisam leite? De fisicoquímica são Isso, 2. dois. No laboratório do leite específico são 3. Perfeito. Passo Fundo, Embrapa Pelotas e Unianálises. Isso. Correto? Então o que acontece? Funcionou a rede de controle. Se detectou, é porque funcionou. Então acho que a população tem que ficar tranquila. Imagina se nem isso pegasse a fraude. Pegou. E mesmo na quantidade mínima que havia no caso do formaldeído, que era a grande preocupação, e da quantidade alterada de ureia que foi encontrada. Então eu acho que bom que o sistema funcionou. Minha opinião pessoal é essa, né? É óbvio que isso gera um impacto, gera um receio em toda a população no consumo do produto, mas eu reforço, que bom que o laboratório pegou, senão nós estaríamos ainda consumindo isso. O teste feito pelo laboratório é eficaz. Se em algum momento se falhou, não vou atribuir responsabilidade à empresa, a responsabilidade é do fraudador, na verdade. A empresa foi muito prejudicada e continua sendo prejudicada hoje. Funcionários, tenho um aluno na medicina de introdução à higiene de alimentos que estou há 20 dias parado, porque trabalhava numa das indústrias, né? Então eu acho que é bem complicado estabelecer a culpa, distribuir a culpa. A culpa é do fraudador, mas que a gente pode talvez apertar um pouco no sentido da análise e que o sistema, caso outros não funcionem, o sistema de controle ligado ao Ministério funciona, a gente pode ficar tranquilo. E se funciona para carne, para leite, deve funcionar para carne também e outros, né? A questão do anabolizante, que é um indutor de melhor conversão de peso, por exemplo, muito utilizado pelo bovino de corte, e que tem sido encontrado inclusive esse indutor de ganho de peso, até mesmo em aves, por exemplo. A Rússia tem citado isso, alguns países importadores têm citado isso em relação à carne de aves e à carne bovina brasileira. O laboratório também consegue apontar? Não, hoje nós não temos estrutura para atender essa demanda, porque exige realmente aparelhos específicos, né, cromatógrafos em especial, e essa área instrumental ela exige não só investimento em equipamentos, mas em ter técnicos muito especializados para poder interpretar os resultados e colocar a análise em prática realmente. Essa questão dos anabolizantes é interessante. Então, logo depois do intervalo, nós vamos comentar sobre isso. E a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, que era para estar regendo todo o sistema produtivo, especialmente ligado à área do leite, fala em contagem de células somáticas. O leite, ao ser esgotado do animal, da vaca, tem que se ter uma situação máxima de células somáticas. Os dois especialistas vão explicar essa questão toda logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, entrevistando hoje a Cláudia Greff, do Unianálise Laboratório aqui da Univates, e o professor Daniel Lem, da Engenharia de Alimentos. Instrução Normativa número 62. E já foi editada, já foi colocada, era para ter sido colocada em prática há mais tempo, e agora, com toda esta situação da fraude do leite, voltou a se comentar em algumas situações que ela exige. Tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos, né, professor? É interessante comentar que alguns parâmetros aí que não são muitas vezes de conhecimento do público em geral, o público que não está ligado à indústria de laticínios ou de leite,
cadeia produtiva, né? O pessoal às vezes pode se assustar com algum item, alguma denominação, mas na verdade nós temos diversos testes que asseguram a qualidade do produto com relação, inclusive expressos na instituição normativa citada, vem a qualidade do leite, do produtor como um todo, em tanques de resfriamento. Também existem testes adequados para verificar a sanidade do animal que fornece o leite. Então, um laboratório de análises de leite de uma indústria de laticínios, teoricamente não para nunca. Porque ou analisa o leite que recebe, já de vários produtores no caminhão ou do silo, ou recebe amostras, às vezes, de animais e produtores para verificar, por exemplo, inflamações no úbere, muito comum. E dentro desse parâmetro existe, além da avaliação das qualidades ou propriedades físico-químicas do leite, a questão de identificação das famosas células somáticas, né, presentes no leite. O produtor muitas vezes tem conhecimento porque se preocupa com isso, né, mas as células somáticas, numa definição mais simples possível, são células epiteliais da pele, né, do canal interno do teto da vaca, que se desprendem naturalmente. E quando há uma inflamação, alguma enfermidade no úbere, a quantidade de células epiteliais desprendidas no teto interior da vaca é maior. Então, à medida que aumenta a contagem de células somáticas, a CCS que a gente chama, CCS, aumenta também a possibilidade de contaminação desse produto, né? Então, a questão de relacionar a microbiologia com as células somáticas, como eu falei já em blocos anteriores, é o fato de relacionar resultados. Eu não posso, por exemplo, ter uma contagem baixíssima e uma contagem de micro-organismos e uma contagem alta de células somáticas. Configuraria uma disparidade de informações. Então é interessante notar que em acidez se mede sempre de várias maneiras, né, mais do que uma e várias vezes, e as células somáticas em relação ao animal também podem identificar, até indicando ao produtor, olha, esse animal está com problema, vá tratá-lo, retire do setor produtivo, vá para o tratamento. Então é interessante. Professor, na Europa, para cada finalidade de produto agregado à base de leite, é um alimento específico para a alimentação do plantel leiteiro. Se vai fabricar queijo, por exemplo, não se utiliza matéria-prima com umidade muito alta. Se utiliza mais o processo de feno do que o processo de silagem. Se vai se produzir o leite para consumo in natura, pode-se utilizar mais a silagem do que o feno. E assim vai, sucessivamente. Nós ainda não respeitamos esse tipo de regra aqui no Brasil, né? Na verdade, isso também está ligado à questão da sazonalidade e oferta dos tipos e variações de rações que podemos ofertar. Eu posso designar um tipo de alimentação, mas essa não estar disponível por condições climáticas, ou estar em condições desfavoráveis do ponto de vista de custos. Então, o produtor se obriga muitas vezes a substituir parcialmente ou integralmente um tipo de ração em determinado período do ano. E é evidente, né? Há variações, mesmo que a alimentação não variasse do animal ao longo do ano, nas estações do ano ocorrem variações na produção do leite pelo animal. Ou na própria genética do animal. Exatamente. Tem animais que produzem menos ou mais gorduras no leite, por exemplo. Exatamente. A vaca Jersey, por exemplo, ela produz menos volume, mas com os sólidos, a proteína, a gordura um pouco mais elevados do que uma holandesa, por exemplo. Então é bem interessante notar isso. E retomando o assunto da ureia, a ureia está presente sim no leite do animal e é usada como indicativo, até analisada pelo laboratório da Univates, como indicativo da conversão das proteínas da alimentação na proteína do leite, ou da principal proteína do leite, que é a caseína. Então, se tem, dentro do parâmetro normal, uma grande quantidade de ureia no leite, significa que a alimentação não está sendo corretamente bioconvertida em proteínas do leite, está escapando como ureia. Essa é uma ideia boa para verificar a adequação da alimentação e da conversão do animal dos seus nutrientes nos nutrientes do leite. Saindo do leite, passando para hortaliças, legumes, para frutas, alta contaminação de alguns derivados de agrotóxicos. Uma pesquisa feita, pelo menos demonstração de resultados no estado do Mato Grosso, mostrou uma alta contaminação do próprio leite materno contaminado com glifosato, que é um dos princípios ativos dos venenos utilizados, dos agrotóxicos utilizados e conhecidos como mata-tudo. Como é que se faz a detecção desse tipo de situação perigosíssima nos alimentos consumidos hoje? Sim, os resíduos de defensivos agrícolas, eles também são analisados através de cromatografia, né? Ou cromatografia líquida ou gasosa. E essa é uma área que hoje a Unianálises ainda não atende, mas tem vários laboratórios no país que já trabalham com essa detecção e
os ensaios eles permitem também detectar pequeníssimas quantidades presentes. Então, muitas vezes o problema é o tempo de resposta da técnica, né? E lógico, a especificidade da mesma, que torna ela o que é dependente de um equipamento que não é barato, nem para comprar, nem para mantê-lo, porque tem que ser calibrado frequentemente. Sim. E de alguém que tenha a capacitação para operá-lo corretamente, porque nós estamos falando de equipamento talvez de centenas de milhares de reais, onde apertar um botão errado na hora errada pode provocar um prejuízo de milhares de reais na sua manutenção, ou às vezes até inutilizar o equipamento. Então tem que ter uma pessoa especializada, e eu faço menção de novo. Quem está mais preparado para analisar é o profissional, ou para treinar os analistas, também pode ser o profissional do ensino superior, seja da química industrial, seja da engenharia de alimentos, seja da engenharia química, que tem familiaridade. Evidentemente, estamos falando de análise, a maior especialidade no assunto, o maior especialista é o químico industrial por formação. Mas nada que talvez o engenheiro químico ou o engenheiro de alimentos, com um pouco mais de dedicação, estudo sobre equipamentos, né, sobre técnicas, possa também contribuir com isso. Professor, o chamado risco sistêmico, foi detectado há alguns anos atrás a utilização de maravalha para a cama aviária, cuja madeira tinha sido tratada com um determinado agrotóxico para evitar problemas de contaminação, principalmente com cupim. E aí houve um risco sistêmico do reino vegetal, passou para o reino animal. Como é que tem sido essa situação hoje em dia? Na verdade, o risco ele existe, evidente, mas ele parte de onde? Ele parte da má administração dos recursos defensivos no momento da produção da matéria-prima. Então o que acontece? Seja a silvicultura, seja a produção de grãos, existe quem produz conforme a recomendação e existe quem também pode não estar tão atento a essa recomendação. Aí nós temos vários efeitos de onde pode se destacar isso que você falou, né? De contaminar a produção, que contaminará outro tipo posterior, onde ela terá contato, né? Ou ainda, a gente pode imaginar algo mais catastrófico, podemos dizer assim, que seria o excesso de material que fica sobre o solo ser carreado por este durante uma chuva, uma precipitação, para um recurso hídrico, seja superficial ou subterrâneo. E aí, né, Cláudia, há, vamos dizer assim, grande estabilidade desses compostos defensivos às intempéries. Eles não volatilizam, eles não se eliminam, não se transformam, pelo contrário, eles contaminam, até diria no sentido cumulativo em alguns organismos. Especialmente esse é o principal problema dos defensivos agrícolas, o fato dele ser cumulativo no organismo e o fato das moléculas químicas não se degradarem com tanta facilidade no ambiente. São produtos muito estáveis, então não adianta ferver que vai estar lá ainda. Lá permanecem por décadas, né? Tanto que tem regiões que foram características de acidentes, né, de derramamentos e que passam décadas isoladas porque o risco permanece. Quais são os problemas mais comuns ou frequentes em cárneos, em produtos derivados da carne constatados no laboratório? Na área de cárneos, que nem antes o professor comentou, tem esse trabalho frequente, né, já é rotina, o controle de nitritos e nitratos, que é o principal conservante utilizado no derivado cárneo. Né? Então, isso. Então, hoje, o segmento todo tem essa atenção, a demanda de amostras é grande. E o que a gente tem visto nos últimos anos é a melhora, o atendimento dos resultados ao parâmetro da legislação. Então, como o professor comentou antes, os aditivos eles são permitidos porque eles foram avaliados desde que respeitadas as quantidades. Então, ele tem um efeito positivo na conservação do alimento, que é o que a gente precisa, né, armazenar a proteína para a gente poder consumir, né, ter alimento disponível, mas com segurança. Né? A senhora havia citado as 3 frentes de atuação do UniAnálise. Tem a microbiologia e físico-química. Isso. Envolve essas situações que foram colocadas? Sim. Ou mais específicas? Nitrito e nitrato é analisado no laboratório de físico-química, mas ele é adicionado no alimento por quê? Para conter a contaminação microbiológica. Né? Então, tem essa interação tecnológica, mas também pode ser, ao mesmo tempo, analisado o nitrito e nitrato para ver se atende à legislação e também é feita análise microbiológica para ver se não tem um residual de contaminação em termos microbianos. Né? Quando o produto passa por todos os condimentos, como é o caso de um embutido, por exemplo, lá na ponta final pode ainda se descobrir um produto de origem da matéria-prima principal da carne?
É um pouco mais difícil. Em algumas situações até os técnicos recomendam, dá para fazer análise de DNA, porque, por exemplo, eu vou detectar a presença de proteína, mas eu não consigo separar de qual proteína eu estou falando, se é uma proteína texturizada de soja ou é uma proteína cárnea. Em algum momento a proteína já foi, no processamento talvez foi degradada e eu já não consiga, com o teste de DNA, dizer é uma proteína de origem suína ou de origem de ave ou bovina. Né? Até então, porque o DNA por si mesmo é uma proteína também sensível ao calor, por exemplo. Então você vai expor um produto a um processo térmico, vai alterar e vai dificultar essa caracterização, quantificação e identificação. Tem alguns testes microscópicos que dá para fazer, mas eles são bem trabalhosos e nem sempre levam a resultados conclusivos. Então, os riscos que representa consumir produtos caseiros, como é uma das modalidades aqui da nossa região. E a questão da vaca louca, que há 2 anos atrás, detectado num animal, uma suspeita, e que acabou trazendo sérios prejuízos para a bovinocultura de corte do Brasil, são os assuntos para logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, e hoje abordando a questão da engenharia dos alimentos, do que representa o consumo de alimentos devidamente fiscalizados e devidamente produzidos. Porque normalmente o produtor tem por objetivo levar à mesa do consumidor aquilo que ele utiliza para oferecer como alimento para a sua família, para os seus filhos. Porém, muitas vezes, por falta de conhecimento, por problemas no manuseio, acaba deturpando o alimento ou então o manuseio desse alimento e ele passa a ter problemas quando consumido na ponta final. O programa de hoje traz as presenças da Cláudia Greff, da Unianálises da Univates, e o professor Daniel Leme, da Engenharia de Alimentos. Há 2 anos atrás, revelado só há pouco tempo, um caso suspeito de vaca louca num animal encontrado morto no norte e nordeste do Brasil, que agora, o resultado saiu há pouco, o Brasil continua com um bom status, não de livre, mas um status de risco mínimo para a vaca louca, mas acabou 11 países cortando as importações da nossa carne bovina. E há uma suspeita muito forte de que esta situação tenha surgido na América do Norte, em alguns países da Europa, em função da utilização de alimentos como cama aviária, por exemplo, com restos de ração de aves, alimentando ruminantes. Confere? Claro. sim, é uma contaminação cruzada, mas a origem da doença eu sei que é uma proteína que sofre uma alteração chamada de prion, e ele pode passar da alimentação, né, por exemplo, um animal contaminado, a carne contaminada passa para a pessoa. Isso, a carcaça foi processada e não foi descartada. Por exemplo, o correto seria incinerar essa carcaça contaminada. E caso ela tenha sido processada e entrou numa farinha de carne, ou talvez o animal tinha doença, mas não tinha manifestado, então mesmo o processamento dessa carcaça, né, tem etapas de cozimento, autoclavagem, isso não destrói esse prion e por isso que ele pode passar a contaminar novamente, né? Então esse cruzamento ali é o perigo. Então, e da alimentação da carne poderia passar para o humano. Mas então por que as nossas farinhas de vísceras, farinhas de penas, farinhas de ossos, farinha de sangue, que alimentam as criações de salmão, por exemplo, no Chile, em sistema de viveiros, não contaminam os peixes? Provavelmente essa cadeia esteja livre da doença. E também eu sei que as vísceras, penas, elas passam por processamento de autoclave. Então, eu acredito que seja porque aqui realmente não exista. Né? Eu não sou especialista nessa área, mas eu acredito que seja o fato de se existem carcaças contaminadas, terem sendo descartadas ou não, e pela nossa região, o país ser realmente livre da doença. Né? A proteína animal também está presente, por exemplo, na ração dos cães, dos gatos, né? Mas aí tem que ter essa procedência garantida. Isso. Até consta nas embalagens de rações para animais que não deve ser destinada à alimentação de ruminantes e tal. Tem as informações, Isso. como eu disse já no início, né? É importante o consumidor ler o que ele compra. Estar atento. Isso vai dar para ele só mais informação. E a partir dessa informação, ele pode consultar algum material. Hoje em dia, né, a gente costuma dizer, o conhecimento está livre, né? Sites confiáveis na rede podem nos ajudar, muitas vezes, a determinar um certo padrão de alimentação
eu não diria para excluir alimentos da nossa dieta, mas para não exagerar no consumo de um só alimento. Não vou comer sempre a mesma coisa toda semana, todos os dias. Então eu posso variar entre uma opção e outra, talvez deixar de sobrecarregar o nosso dia a dia com alimentos tão industrializados. A gente pode buscar um pouco de alimentos naturais, nunca vamos deixar de depender dos alimentos industrializados. Só aumentam em volume no mercado. Mas se a gente puder optar em algum momento, tendo esse hábito, né, de conferir a composição do produto. Esse aqui tem muito sódio, esse aqui não, tem muita gordura que eu não quero. Então, essa análise mais cuidadosa pode nos facilitar a vida daqui a 20, 40 anos. Os produtos coloniais são realmente mais saudáveis? Consumir o mel buscado lá no interior, os ovos do interior mais amarelinhos, sem estar necessariamente embalados, tantas outras situações, a galinha mais velha para a galinhada, o salame que é feito e curado lá no interior, por exemplo, quais são os riscos que se corre com isso? Acho que é importante citar, né, Cláudio, que todo produtor, por menor que seja a sua produção, ele tem que estar legalizado, ele tem que estar vinculado a um serviço de inspeção, seja para um comércio local, né, pelo serviço de inspeção municipal, se forem produtos de origem animal, falando no queijo, no salame, né, isso que a gente compra na beira das rodovias ali, né, é interessante. Eu só acho que não é tão recomendável nós não termos conhecimento nenhum da procedência. Vamos dizer, parar em qualquer estrada, pegar qualquer queijo e achar que está tudo bem. Óbvio, se você fizer isso uma vez na vida, talvez não dê problema. Mas se você faz isso a vida inteira e nunca teve ideia da procedência, do procedimento, dos cuidados ou do tipo de regularização que aquele produtor possa vir a ter, eu acho que aí é um pouco perigoso. Não vou dizer, não compre. Não, mas talvez não compre todos os dias, ou toda semana. Procure quem está fiscalizado. Eu acho que é importante isso, porque como eu disse, o serviço de inspeção funciona assim, senão nós não teríamos tantas fraudes sendo pegas, tantas não, mas essas que ocorreram ultimamente. Eu acho que é importante prestar atenção um pouco no produtor. Parece que é impossível, mas os ovos, por exemplo, podem estar contaminados com salmonela? É possível. É possível. É possível. Se nós formos identificar, talvez, num ovo que está no mercado, existe ainda a chance, porque os testes, como a ovoscopia que é feita no ovo, pegam outros tipos de problemas. Mas o que acontece nesse caso é que, não sendo um consumo, vamos dizer assim, generalizado, pode causar algum malefício para uma ou duas pessoas daquela família durante 1 ou 2 dias e não necessariamente levar alguém à morte. Mas, reforço, acho que para até mesmo ter a quem atribuir uma responsabilidade, o profissional deve procurar alguém que está formalizado. Eu acho que é importante, inclusive para a questão de economia, né? Mais interessante o pessoal estar formalizado, porque vai contribuir também com impostos, vai estar sendo legalizado, poderá ampliar a sua oferta, a sua abrangência, dependendo do tipo de serviço de inspeção que ele possui. O serviço de inspeção municipal, como eu disse, ele é mais brando na cobrança, mas restringe a atividade de comércio, né, o comércio local da cidade, onde o produtor é registrado. Já o serviço de inspeção federal permite vender para qualquer cidade, qualquer estado do Brasil. Isso é importante. Especulações extraoficiais dão conta que passa de 1/3 o consumo de leite cru, que não passa por pasteurização, que não passa por nenhum processo desse tipo de industrialização. Aquela venda direta do produtor para o consumidor. Aqui na região pode inclusive passar de 30% a 35%, pelo que se calcula, pelo que se especula. Para quem faz esse tipo de coisa, a fervura no leite, as 3 fervuras no leite elimina bastante de impurezas? Elimina a questão da contaminação microbiológica, né? Que é a principal questão de segurança, né, em termos de saúde pública. Mas em outros dados eu não saberia opinar agora. Há uma diferença, assim, né? A gente pode colocar, pelo que eu lembro, a Embrapa não, mas o IBGE divulgou um dado de produção de leite no Brasil. Em 2011 a produção foi de 32 bilhões e destes apenas 21 eram leites inspecionados. Isso falando em termos de Brasil. Só para ter uma noção. Esse dado está disponível no site do IBGE, no relatório de produção agropecuária. Qualquer um pode ter acesso lá e vai encontrar um gráfico que mostra
Essa diferença é em torno de 10 milhões em relação ao leite que é produzido, no total 32 e 21 apenas são inspecionados. Isso em 2011. Acredito que a situação não tenha mudado hoje ainda. Mas vale o quê? Vale muito da informação, da qualificação e até mesmo do cuidado que o produtor tem ao elaborar, seja um produto cárneo, seja um produto lácteo ou mesmo o leite que ele vai passar para outras pessoas, né? Então, eu acho que depende saber também que ele tem do essa produtor. responsabilidade, Exatamente. né? Ele está Outra envolvido. situação que é necessário ser esclarecida é o processo de pasteurização e de purificação do leite quando se usa o sistema UHT, que se eleva a temperatura lá para 170, 175 graus, e aí sobra o que sobra na embalagem longa vida, inclusive com, na tarja, a orientação que pessoas idosas não se recomenda a utilização daquele leite. O que está se vendendo é só uma água branca com poucos nutrientes? Não chamaria Não chega disso não, tanto. né, Cláudio? Eu não considero isso. Repito, já trabalhei no setor de lácteos, gosto bastante de lácteos, e principalmente dos derivados, né? Mas não afirmaria isso. Assim, ó, vamos diferenciar, né? Pasteurização é o processo do leite, normalmente saquinho, o pessoal em Santa Catarina chama de barriga mole, né? Onde se eleva a temperatura por 15 segundos entre 72 e 75 graus Celsius, com a finalidade de apenas abater os micro-organismos patogênicos, aqueles que vão originar certamente doenças. Resultado, eu tenho que preservar esse leite na geladeira e ele vai durar no máximo 2, 3 dias. Porque ainda resta uma carga microbiana natural, que não faz um mal terrível, mas que pode acidificar ou azedar ele rapidamente. O UHT, o Ultra High Temperature, temperatura ultra alta, nós temos 2 tipos ou 3 de utilização. Quando se empregam aquelas garrafinhas plásticas, né, a temperatura é semelhante àquela que você citou. E quando se emprega a embalagem cartonada, essa quadradinha, as caixinhas, né, a temperatura fica em torno de 142 graus por apenas 2 segundos no produto, né? Então, o que acontece? Acontece alguma alteração na proteína, mas a proteína do leite a gente não precisa ela como tal, e sim como os seus componentes, os seus aminoácidos. Então, quanto mais, entre aspas, né, quebrada ela estiver, facilita a nossa absorção, né? E também podemos relacionar não somente desnaturação das proteínas parcialmente, mas alguma perda de vitaminas. Que vitaminas são compostos muito sensíveis em relação ao calor. Tá? Mas o leite fica mais branco também quando ele é ultra pasteurizado, que é o processo da caixinha, né? O pessoal pode comparar um pasteurizado com ultra pasteurizado, vai notar um leite mais branco. Mas isso é o quê? Resultado da interação da luz com os glóbulos de gordura, que logicamente sofreram um processo um pouco diferente do pasteurizado. Mas não é uma alteração nutricional, estrutural, uma alteração física. Né? Então a luz bate no leite pasteurizado e reflete um tom um pouquinho mais, não tão branco assim. E no caso do ultra pasteurizado de caixinha, ele vai parecer mais branco. Mas a princípio não há uma alteração condenável. O que a gente pensa sempre é o seguinte: qualquer processo de conservação de alimentos, ele vai prejudicar o alimento. Mas, em contrapartida, o que nós queremos é aumentar o tempo de preservação. Então, se imaginarmos que no leite pasteurizado há uma certa perda e que ele dura 2 dias sob frio, nós vamos aceitar melhor que o produto ultra pasteurizado dura 4 meses sem precisar de frio, não precisa estar na geladeira enquanto não for aberto, é aceitável frente ao que eu consigo aplicar nele de calor. Então, o prejuízo que o calor dá, ele é aceitável frente ao tempo de preservação que eu obtenho. Para uma criança, depois do peito da mãe, depois dos 6 meses, 8 meses, ou para uma pessoa mais idosa, que precisa de mais cálcio, precisa de um alimento mais rico, qual é o tipo de leite recomendado? Bom, eu não posso opinar porque eu não sou especialista da área da saúde, mas o teor de cálcio nesses alimentos ele é padronizado. Padronizado. Sim, então tanto o rótulo da embalagem consta, o O valor. antigo leite B, por exemplo. O leite B ou leite OHT integral, eu acredito que sejam todos iguais. Mesmo padrão. Mesmo padrão. A não ser que tem empresas que desenvolvem produtos enriquecidos. Aí sim existem Isso, específicas marcas Sim. para isso. Né? Muito obrigado pelas presenças, pelas informações, pela aula. Né? Muito obrigado, cumprimentos. Obrigado pelo A convite. gente agradece. Ok, estiveram conosco a Cláudia Greff, do Unianálises da Univates, e o professor Daniel Lem, da Engenharia de Alimentos, também aqui da Univates. E assim nós estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite, que volta amanhã, às 19 horas. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.